Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados ao culto online da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. O novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade merecida de estarmos aqui, mais uma vez em nossas vidas, para cultuar o Teu nome. A Ti, Pai, declaramos a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Deus, por imerecidamente o Senhor nos levantar para mais este dia. Obrigado, Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia alcançou as nossas vidas. E por isso aqui nós estamos, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Reconhecer que só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Nesta manhã, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Receba o nosso louvor, Deus, a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa adoração. Aleluia! É a Ti, Deus, que declaramos o nosso viver, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias ao Teu santo nome, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Glórias ao nome do Senhor. Sim, Deus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, Deus, nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Senhor. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Sim, Deus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glórias a Ti, Deus. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Receba, Senhor Deus, nesta manhã, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Toma as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. Oh Deus, depositamos as nossas vidas no Teu altar nesta manhã. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade merecida de estarmos aqui unidos e reunidos no Teu nome para cultuar a Ti, Deus. Obrigado, Deus, já porque nós levantamos com este desejo em nossos corações. Obrigado, Deus, por este encontro que o Senhor marcou com cada um de nós. Obrigado por cada vida que o Senhor estará canalizando para este culto, cada vida que o Senhor estará direcionando, para que juntos possamos compartilhar da Tua palavra, para que juntos nós possamos comer deste pão maravilhoso que tem feito tão bem as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada vida, cada lar, cada família, Deus, que estará, ó Deus, recebendo nesta manhã, ó Deus, este estudo, este ensino da palavra do Senhor. E nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos todo o mal, seja de ordem física ou espiritual.
que queira atrapalhar as nossas vidas neste momento tão importante, que é, ó Deus, aprender mais e mais de Ti. E Te agradecemos antecipadamente por tudo em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Glórias ao nome do Senhor, amados. É mais uma oportunidade em vida para podermos estar aqui, contemplando a glória do Senhor. Glória essa que já inicia as nossas vidas assim que acordamos e colocamos a planta dos nossos pés no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a Igreja Ministerial, o Novo e Vivo Caminho, um novo e vivo caminho que nos consagrou e que nos trouxe a paz. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos e abençoados. Obrigado, minha irmã Helena Batista, pela sua presença. Muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, assim como de tantos outros que até participam, mas não se identificam. Fiquem à vontade para participar e se identificar, porque assim eu posso também saudar o seu nome e abençoar sua vida e a sua casa e como toda a sua família. Amém? Como disse, esta é a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. Estamos aqui no Facebook de forma online, por enquanto. E como eu costumo dizer, eu não sei até quando, mas assim que o Senhor sinalizar a possibilidade real de nós fazermos um culto de maneira presencial, o meu coração anseia, deseja por demais dar o endereço para que a gente possa fazer um culto de maneira aberta e de forma que todos possam presencialmente participar. Há pessoas que participam de forma presencial, que estão aqui, que até mesmo também me ajudam neste momento importante. E compartilhamos aqui o pão da palavra de Deus. E desta mesma forma é que eu busco compartilhar com cada um daqueles que recebem a Minovica como extensão da casa de Deus para a sua vida, casa e família. Eu compartilho também de modo igual para que nós possamos ter a palavra do Senhor não apenas como uma leitura de cabeceira, mas como uma prática diária na nossa caminhada rumo à eternidade. Então, juntos aqui nós partimos deste pão, como assim eu costumo dizer, eu compartilho a palavra de Deus. Ainda mais quando se trata de pessoas que estão buscando a Deus através deste aplicativo. Aqui a gente, quando se trata de irmão para irmão, a gente compartilha este pão maravilhoso, este pão vivo que desceu dos céus. Amém? Como apenas para ratificar, como disse anteriormente, esta é a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho. Minovica, o Ministério Novo e Vivo Caminho. Eu sou o pastor Redinaldo Tavares, estou aqui como responsável por esta igreja e responsável de também levar o alimento da palavra de Deus às suas vidas. Antes de compartilharmos este pão, quero passar para vocês que nós estamos aqui também num trabalho diário, que fazemos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, que tem o nome de Acorda Brasil. É um trabalho de oração interdenominacional, não tem nenhuma ligação, ou ainda, melhor dizendo, nós aqui não regemos o Acorda Brasil de forma denominacional, apenas como uma extensão a todos quantos assim desejarem ter restituído em suas vidas este momento de oração, este momento de a sós com Deus, que aprenderam, assim como cada um de nós, que a oração é o nosso veículo de comunicação com Deus. E se você assim também entende e deseja também ter restituído este momento
de a sós com Deus, este momento de intimidade com o Senhor, este trabalho é para você, fica à vontade para participar. Estamos aqui orando pelo Brasil, pelos brasileiros, orando pelas igrejas, pelas nossas famílias, colocando todos aqueles que assim desejam de uma ação do Senhor, de um favor do Senhor, de um milagre. Nós depositamos no altar de Deus e concordamos uns com os outros, pois a palavra do Senhor assim nos ensina, nos informa, nos orienta, que quando nós concordamos na terra, concordado é nos céus. Então, de segunda a sexta, estamos aqui às 8 horas da manhã, unidos e reunidos no nome do Senhor, para orarmos e colocarmos as nossas petições no altar de Deus. Amém? Fique à vontade para participar. Acorda Brasil, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero ainda frisar que no Acorda Brasil, toda sexta-feira, toda a oração de sexta-feira no Acorda Brasil é a oração destinada especificamente para as famílias, onde nós tratamos do assunto família, tudo aquilo que é relacionado à nossa família. E nós oramos, colocamos no altar de Deus neste dia, sexta-feira, na oração da Acorda Brasil, nós tão somente oramos, damos apenas uma palavra de orientação para que nós possamos orar em cima desta palavra e ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Apenas frisando, toda sexta-feira, a oração da família no Acorda Brasil, às 8 horas da manhã. É isso aí, meus amados. É com todo prazer, com todo gosto, em mais uma manhã de domingo, de forma imerecida, poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar esta palavra que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus 21, versos do 23. Mateus 21, 23 ao 27. Em algumas Bíblias tem lá escrito como título, né? A autoridade de Jesus e o batismo de João. Nós não vamos abordar pelo título, mas é o título que está colocado só para que possamos informar que em algumas Bíblias tem esse título, mas nós não vamos nos guiar pelo título. Nós vamos aprender a palavra do Senhor a respeito do que trata este trecho, pois aqui nós compartilhamos a palavra do Senhor e o seu entendimento. Amém? Mateus 21, do verso 23 até o verso 27, e eu leio assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém?
Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra que por si só já nos abençoa. Leitura esta que nos informa, nos instrui e nos orienta. Agora te pedimos em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra, compreendê-la além do literal. Fala conosco a proposta do Senhor, Senhor Deus, às nossas vidas. E mais uma vez a minha oração que faço aqui deste lugar é fala a Deus, porque o teu povo quer te ouvir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a minha oração continua pedindo que Ele manifeste a glória dEle em nossas vidas e que nos dê o perfeito entendimento da sua palavra. Louvado seja o nosso Deus por mais esta oportunidade de compartilharmos este pão que fez tão bem a minha vida, e eu tenho certeza que vai fazer muito bem a sua vida. É muito gostoso quando a gente compartilha de uma palavra e a gente tem, assim, esta oportunidade de compartilhar daquilo que aprendeu. E eu continuo aprendendo mais e mais. E compartilhar desta palavra com os irmãos mais uma vez em minha vida é algo maravilhoso. Então, é com prazer mesmo que eu desejo que este pão faça muito bem a sua vida. Esse texto aqui do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, onde o Senhor está aqui ensinando, neste momento ele está ensinando no templo, mas este ensino, ele já começa desde o primeiro verso deste capítulo 21 de Mateus. Este capítulo, se nós fizermos assim um breve resumo, ele fala da preparação do Senhor Jesus para entrar em Jerusalém. Ele fala dessa preparação, da festa que, conforme a palavra do Senhor, nos informa dizendo que as multidões, elas anunciam a entrada de Jesus de Nazaré, da Galileia, em Jerusalém. Aquela passagem em que o Senhor Jesus, ele instrui a dois de seus discípulos a irem mais à frente e ali pegarem um burrinho para que ele possa entrar na cidade. Esta passagem também fala a respeito do Senhor Jesus quando ele chega no templo, nesta chegada, pela primeira vez ali, quando ele chega no templo, e aí ele encontra os cambistas, fazendo o que a gente costuma entender e aprender, uma feira livre, fazendo do templo, da casa do Senhor, uma feira livre, de maneira que ele mesmo assim colocou que estavam fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores. Fala disso. Ali no templo, o Senhor Jesus, ele expulsa, ele acaba com a banca, digamos assim, dos que estavam ali vendendo coisas que não diziam respeito às práticas do templo. Animais eram vendidos, animais com defeito, e não era nem tanto quanto a qualidade do que se vendia, mas o propósito para qual o templo estava sendo utilizado. E ali no templo, a palavra diz que ele, após ter expulsado os cambistas, vidas chegaram até ele e vidas foram curadas, vidas receberam milagres. E a palavra de Deus, ainda no capítulo 21, nos diz que crianças entoavam um louvor, clamavam ao Senhor, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Algo maravilhoso.
A Bíblia segue nos informando que o Senhor, na cidade de Betânia, aonde ele parte, ele vai para a cidade de Betânia, e lá na cidade de Betânia, ele tem o seu propósito ali, e passa a noite na cidade de Betânia, e aí então ele retorna para Jerusalém, mas antes de retornar para Jerusalém, na manhã daquele dia em Betânia, ele chega até uma figueira. Isso também está lá neste capítulo 21. Ele chega até a figueira, esta figueira. Quando o Senhor Jesus se aproxima dela, ela não tem fruto. A figueira não apresenta o seu fruto ao Senhor Jesus. E nós vamos entender isso. É um assunto à parte, que eu terei o prazer de dar apenas um pequeno spoiler, porque a gente pode, numa outra oportunidade, avançar mais neste assunto do porquê a videira não apresentou o seu fruto. E o que se esperava era que a videira de fato apresentasse, mas não deu ou apresentou fruto algum ao Senhor Jesus, no que a palavra segue nos informando que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira. Os discípulos que haviam presenciado este fato perceberam que a figueira, ela secou, ela murchou. Uma passagem muito interessante, uma passagem onde o Senhor Jesus, ele coloca ali à prova o seu reino, que não é deste mundo, o seu reino que não se resume ao reino de homens, mas um reino dos céus, um reino eterno, um reino que está acima de tudo aquilo nesta terra, porque é um reino do Senhor que é sobre o céu, sobre a terra, um reino eterno sem fim. E a palavra de Deus nos informa que tudo que tem vida, todo ser que respira, louva o Senhor. E por certo, a figueira deveria apresentar o seu fruto ao Senhor. Entretanto, a figueira, ela não teve esse cuidado de até mesmo honrar o Senhor Jesus produzindo o seu fruto. Mas aí você pode, ou uma outra pessoa pode falar, mas pastor, não era o tempo de repente de fruto de figueira. Mas a palavra de Deus segue nos informando. E esta palavra, ela é clara, ela se autorresponde, ela é objetiva. O apóstolo Paulo, ele ensina ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ali pelos versos 2 e 3, que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Mas o que tem que haver isso, pastor? Que nós temos a obrigação de apresentar o nosso fruto a tempo e a fora de tempo. Isso não se resume apenas à humanidade. Porque, como disse a palavra de Deus, ela é completa. No Salmo 1, ali pelo verso 3, a própria palavra diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Vejam como a palavra é completa, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha. A figueira murchou. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A figueira, ela poderia ter sido glorificada em Jesus por apresentar o seu fruto, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Que sejamos glorificados no seu Filho, que sejamos glorificados, assim espera Deus, que sejamos glorificados por Jesus em nossas vidas, por apresentarmos o fruto a tempo e a fora de tempo. Mas como eu disse, essa é uma oportunidade que nós teremos de poder compartilhar mais a fundo. Vamos voltar aqui neste capítulo 21 de Mateus. O nosso Senhor Jesus, ele é rei.
referente a esta mesma passagem, deste capítulo 21, com uma riqueza de detalhes, o evangelista Lucas fala deste mesmo cenário. Como sabemos, o evangelista Lucas, ele veio quase 100 anos, ali por volta do ano 70, já após a crucificação. Discípulo do apóstolo Paulo, ele é instruído pelo apóstolo Paulo a voltar nas raízes, nas origens do Senhor Jesus e detalhar num livro tudo aquilo que ele puder reunir para registrar no Evangelho que recebe o seu nome, Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, ele detalha como este momento aconteceu. No capítulo 19, no verso 40, ele deixa claro, ele fala da mesma visão, ele fala do que Mateus vivenciou, mas ele passa para nós como se pudéssemos entrar neste quadro e ver o que Mateus até deixou escapar, que os fariseus, quando faziam a festa para o Senhor Jesus, pegando galhos de árvore, os ramos, e fazendo aquela festa para Jesus entrar, os fariseus começaram a perturbar Jesus, dizendo: manda que os teus discípulos se calem, vejam, atentem o que Mateus não registrou e que Lucas registrou detalhadamente. O Senhor Jesus disse: ainda que este povo se cale, as pedras clamariam. Louvado seja Deus! Gente, Ele é rei sobre toda a terra, sobre tudo aquilo que está na terra. Se o povo se calasse, as pedras clamariam. E como nós aprendemos, eu não vou deixar nenhuma pedra clamar no meu lugar. Por isso eu glorifico o nome do Senhor. Aproveite isso também na sua vida. Não permita que uma pedra clame a Deus. Glorifique a Deus no seu lugar. Glorifique o nome do Senhor também. Aprenda isso nesta manhã. Não se cale. Glorifique o nome do Senhor. Não permita que uma pedra tome o seu lugar de maneira alguma. Louvado seja Deus. E chegando aqui, necessário é justamente a gente ter todo este retrospecto do que aconteceu no capítulo 21, para que nós possamos compreender exatamente o que o Senhor tem como proposta para as nossas vidas. Pois aqui, justamente neste verso 23, após ter ocorrido tudo isso, Jesus está de volta a Jerusalém. E ali, então, ele está no templo. A Bíblia nos informa que ele já está no templo ensinando. Então, se aproximam dele, cercam ele, assim como diz a palavra, os principais sacerdotes, os anciãos, eram as autoridades religiosas daquele tempo. E aí, então ele já interrompe o ensino ministrado pelo Senhor Jesus, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? É importante nós entendermos esta pergunta. Se faz necessário entender através de toda essa sequência de acontecimento, porque como nós já compartilhamos, e eu quero sempre frisar isso, quando o Senhor Jesus ele está ali ministrando ensino ao povo, no meio do povo existem pessoas infiltradas, pessoas que servem às autoridades religiosas. Então estão ali anotando detalhadamente, palavra por palavra, tudo aquilo que o Senhor Jesus está falando. As multidões, assim como os filhos de Bereia, ficavam ali. Muitos até veem os filhos de Bereia numa visão ruim, muito pelo contrário. Sejamos filhos de Bereia para saber se a palavra está batendo, se algum pregador está anunciando o evangelho, cheque as escrituras. Se eu tiver errado em alguma coisa aqui, cheque as escrituras. Não está acreditando, anota.
Vá lá na palavra e vê se é isso. É justamente o que os filhos de Bereia faziam. E a palavra do Senhor deixa claro que eles eram ali, ó, na palavra. Não, e as pessoas têm esta mania de achar que eles estavam errados. Não estavam, não. Eles têm ali justamente uma grande participação para que eles pudessem atestar que de fato era o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus que estava ali ministrando. Então, sejamos como filhos de Bereia. Então, mas ali também estavam infiltrados a serviço das autoridades religiosas no intuito de pegar alguma fala. Isso naquele tempo, tá bom? Alguma coisa errada para poder condenar o Senhor Jesus. Vejam que o tempo passou, mas as práticas continuam as mesmas até os dias atuais. Em determinados setores da vida podemos ver que pessoas são condenadas pelo que falam. Mas seguindo, então, a revelação da palavra de Deus, ela tem que vir sobre as nossas vidas de maneira que a gente entenda aquilo do que nós estamos tratando. Por isso é que eu fiz uma passagem rápida pelo capítulo 21, de tudo aquilo que o Senhor Jesus vinha fazendo. Haviam pessoas infiltradas, haviam pessoas anotando, haviam pessoas que estavam ali fazendo seus relatórios e se revezavam, levavam lá para as autoridades, olha, fez isso, isso e isso. Aí, quanto a isso, existiam pessoas lá também que estavam ali para não perder um lance sequer. Então, conforme nós estamos aqui compartilhando, Jesus ele sai da cidade de Betânia, onde a palavra nos informa que ele passou a noite, e ele volta para Jerusalém. E já de volta no templo, porque no dia anterior ele colocou para fora os cambistas, e depois que ali, durante o momento em que ele curava pessoas, as crianças entoavam hinos ao Senhor, e até ele diz nesta oportunidade que perfeito é o louvor que sai das crianças. Está lá, eu recomendo que vocês leiam o capítulo 21 de Mateus, para que isso possa acrescentar no entendimento. Então, ali Jesus ele volta e ele está ali no templo. A palavra de Deus é clara, ele está ensinando no templo. Agora, com o templo voltando ao que é de fato o ofício do templo, um lugar para se aprender, e não como estava sendo utilizado antes, um lugar para vender coisas, animais, medalhinhas, alguma coisa nesse sentido. Uma feira livre. Infelizmente, isso ainda acontece nos dias atuais. Apenas pegando um gancho, porque há determinados lugares onde você vai na igreja e aí você percebe que não há nenhum senso do sagrado. Está uma conversação, está uma verdadeira feira livre, pessoas falando de assuntos que nada dizem a respeito ao templo. Isso acontece ainda nos dias atuais, amados. Os tempos são outros, mas infelizmente as práticas continuam as mesmas, pessoas vendendo as suas ideias ou o que comprou de ideia de outras pessoas dentro do templo do Senhor, fazendo da casa do Senhor uma coisa que não é para ser feita. Ali o Senhor Jesus ele deixou claro, um covil de salteadores, há pessoas fofocando dentro da igreja, há pessoas falando do jogo do seu time, e quando dentro da igreja é um assunto, ou melhor, é um lugar para que o nome do Senhor seja glorificado, não da novela ou do time ou de quem fez alguma coisa, não diz respeito ao que o propósito do templo. Então, voltando aqui neste verso 23, a questão aqui ela não se tratava apenas do fato do Senhor Jesus estar ensinando, vai além, porque o Senhor Jesus ele vem trazendo uma sequência do relato que os infiltrados apresentaram às autoridades religiosas
ela vem além do próprio ensino em si. E como ele voltou ali para o templo, e eles sabiam do que havia ocorrido no templo, as autoridades correm lá para o templo. É como se alguém estivesse ministrando um ensino numa determinada igreja e daqui a pouco entra um grupo de pessoas e interrompe o ensino. Entendam isso, imaginem isso. O Senhor Jesus, ele está dentro do templo ensinando, daqui a pouco aparece aquele grupo de, digamos, 10 pessoas, se dizendo autoridades religiosas. Eu já informo isso. Por que se dizendo? Nós iremos ver. E aí então, eles começam a questionar o Senhor Jesus quanto à autoridade pela qual ele estava fazendo, realizando estas coisas, e estas coisas não era só referente ao fato de ele estar ministrando o ensino, não. Esta pergunta ia muito mais além. É sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus estava realizando em vidas. Lembrando que isso tudo, amados, à frente de todas aquelas pessoas que estavam na igreja. O Senhor Jesus, ele é questionado sobre a autoridade, sobre por que ele está fazendo aquilo. O interessante é que eles se consideravam líderes religiosos. Eram eles, humanamente falando, quem autorizava. Era eles que certificavam. Eram aqueles que tinham o poder de dizer quem podia ou não podia, dentro da área de ensino, como a gente pode entender, religioso, pudesse ministrar. Então, o Senhor Jesus, no momento em que está ministrando, ele é combatido por estas autoridades. O Senhor Jesus, ensinando no templo, é interrompido no seu ensino e questionado quanto a quem lhe deu autorização para fazer aquilo, porque, como eu disse, eram eles, os líderes religiosos, eram eles que autorizavam. O que nos leva à constatação de que havia um povo sedento da palavra de Deus. Entendam esse cenário. E tudo que nós já compartilhamos aqui. Havia um povo sedento da palavra de Deus, um povo querendo aprender, e aqueles que se diziam líderes não estavam ensinando ou ministrando qualquer ensino. E aqui fala dos anciãos, os anciãos do templo. Onde estavam eles? Quando o templo era usado para feira livre, quando o templo estava sendo usado como um covil de salteadores. Onde estavam os líderes religiosos? São aqueles que a gente costuma ver nos dias atuais, que não fazem e não deixam ninguém fazer. Dessa forma, é o que nos leva à constatação de que eles é que tinham autoridade para fazer o que Jesus estava fazendo. Eles assim se consideravam as autoridades para isso. E que se alguém fosse fazer, era por eles que tinham que passar. E por não estarem ensinando os líderes religiosos, por não estarem ali tendo o que eles poderiam ter, digamos assim, pessoas as quais eles deveriam estar ensinando aquilo que supostamente aprenderam, não, eles estavam ali incomodados diante de tudo aquilo que receberam de relatos dos seus infiltrados. Eles tinham ali um momento em que eles estavam incomodados de fato, pelo fato de Jesus estar ali ministrando, e além de tudo aquilo que eles já tinham conhecimento, e o Senhor Jesus conhecia suas mentes, conhecia seus corações, pois o que eles queriam como resposta do Senhor Jesus era algo que o Senhor Jesus se comprometesse.
de forma pela qual, na resposta do Senhor Jesus, ele viesse a ser acusado e condenado por blasfêmia. Porque eles queriam ouvir que Jesus, segundo o relato que eles receberam, que Jesus era o Filho de Deus. Pessoas estavam reportando isso, pessoas estavam verbalizando isso, e os infiltrados também estavam dizendo o que o povo pensava. Então eles queriam ouvir da boca do Mestre, da boca do Senhor Jesus, de quem ele recebeu a sua autoridade. E um detalhe muito importante, que essa resposta, ela seria uma confissão do nosso Senhor Jesus. Ele responderia certamente de que esta autoridade vem do Senhor para a sua vida. Mas entendam bem o procedimento do nosso Senhor Jesus, porque nós precisamos entender esta palavra além do literal e o que envolvido está nesta pergunta e quanto à resposta do Senhor Jesus, o porquê que ele assim respondeu. Então, ele não diz, não dá inicialmente a resposta do Senhor, justamente porque era o que o sinédrio precisava. Sinédrio é o conjunto de autoridades, os religiosos, os anciãos, aquelas pessoas que eram eleitas ali para comandar esta parte de governo espiritual, que decidiam as coisas. Então o sinédrio, conforme a pergunta, ou melhor, conforme a resposta do Senhor Jesus, ia com tudo para cima do Senhor Jesus. E então ele, por conhecer seus pensamentos, e mais do que conhecer seus pensamentos, conhecer a tradição judaica. Atentem isso, conhecer a tradição judaica. Jesus, ele não tem uma outra postura senão ao que está no verso 24. E eu leio. E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O que para muito pode até parecer meio que estranho, o que muitos até falam assim, poxa, responder uma pergunta com outra pergunta, isso não é uma coisa muito inteligente a se fazer. Lê do engano. Isso era uma tradição judaica. Aqueles que tinham o pleno conhecimento da palavra, aqueles que considerados como estudiosos, como rabinos, aqueles que se apresentavam e mostravam que eram próprios rabinos para ensino, conhecedores da palavra, eles costumavam a responder uma pergunta, mas antes ele fazia uma pergunta aos seus questionadores, para que assim ele pudesse dar a sua resposta. Essa era uma prática judaica. Por isso, o que o Senhor Jesus fez não foi fuga. Não, ele se utilizou da prática que os próprios líderes conheciam. Tanto é que eles não questionam. Eles não ficam dizendo, não, responde aí. Não, eles entenderam, eles reconheceram o Senhor Jesus como rabino, pela prática. Opa, ele está nos desafiando. Ele só vai responder se nós respondermos. Então, o Senhor Jesus, ele faz esta pergunta aos religiosos para que, aí sim, tendo a sua pergunta, o Senhor Jesus tendo a sua pergunta respondida, ele estaria totalmente obrigado a dar a resposta quanto ao questionamento das autoridades, quanto ao que as autoridades lhe questionavam. Mas, conforme vemos ali no verso 25, a pergunta que o Senhor Jesus ele faz às autoridades religiosas é essa. Uma pergunta simples. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Apenas uma resposta.
E aí, então ali podemos entender que eles se reuniram. Aquele pessoal ali, eles começaram a não dar uma resposta qualquer. Então eles ali, tipo que se reúnem ali rapidamente e discorrem entre si, como diz a palavra, e fala assim: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? Condenaram, nós sabemos, João. João foi condenado, o apóstolo João Batista, nós sabemos, teve a sua cabeça decapitada. E as autoridades religiosas nada fizeram, permitiram. Então, eles não podiam responder que era dos céus, porque aí eles não teriam acreditado em João Batista. Mas aí no verso 26, eles discorrendo entre eles, dizem assim: se dissermos dos homens, aí é para temer o povo, porque todas as pessoas consideravam João como profeta. E então eles resolvem responder da seguinte forma. Esta foi a resposta para a pergunta de Jesus. Não sabemos. E é muito interessante essa resposta. Esta resposta que vem desencadear uma revelação tremenda. Como assim, pastor? O Senhor Jesus, ao receber essa resposta, ele estava totalmente desobrigado a dizer de quem ele recebia a autoridade. Então ele chegou e falou: por sua vez, nem eu vos digo, o Senhor Jesus assim disse, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. O que este cenário, vejam bem, atentem bem, este cenário, o Senhor Jesus está no templo, o Senhor Jesus está ensinando, à vista de todos que estavam dentro do templo, ele faz um desafio para que ele possa responder. Ele faz um desafio a toda aquela galera, digamos assim, que estavam ali como líderes, pessoas que eram conhecidas de toda aquela população ali, sendo desafiadas pelo Senhor Jesus. Pessoas que ostentavam títulos, se sentiam como os tais. Então o Senhor Jesus, ele é totalmente desobrigado a responder, uma vez que os próprios líderes religiosos não tinham resposta para a sua pergunta. Estes que condenavam a ministração de Jesus, que tinham por obrigação ensinar o povo e que não ensinavam, como eu disse anteriormente, são aqueles que nos dias atuais não permite que você ministre algum ensino ou faça qualquer ensino sem antes passar por ele. Não, você tem que vir até a mim para que eu possa avaliar o que você está ensinando. Não é desta forma, uma vez que veremos. Não vou me antecipar. Uma vez que nós estamos, digamos assim, capacitados para isso. Então, uma situação que nos dias atuais seria muito constrangedora. Já imaginou? O Senhor Jesus está ministrando numa determinada igreja e entra um grupo de pessoas que querem saber mais do que o Filho do Homem. Querem contender com Jesus. Seria constrangedor, e foi constrangedor, não para Jesus, para todo aquele pessoal, porque eles passaram vergonha diante de todo o templo. Passaram vergonha. Mas por que, pastor, passaram vergonha? Porque eles não responderam uma simples pergunta, digamos, de catecismo, de coisa básica. Lembra do catecismo, do que a gente aprendia lá na Católica, com os nossos irmãos da Igreja Católica? Então, era uma pergunta básica do batismo. Eles não tinham uma resposta. Então eles passaram vergonha, toda aquela população ali que estava presente ao templo. Peraí, isso aí todo mundo sabe ali, ó, no seminário teológico de base, né? Como se diz aqui na igreja evangélica, ali na base a gente já sabe como é que eles, se sentindo doutores da lei, pessoas que dizem que conhecem o ensino da palavra e não sabem responder. Ao responderem não sabemos, meus amados, eles mostraram que não tinham condição alguma
de estar ministrando qualquer ensino, digamos, ensino religioso. Eles não eram totalmente desqualificados. Foi através da resposta deles que assim eles se mostraram para o povo, desqualificados. Pessoas que não tinham condições alguma de se sustentarem no sinédrio, de compor um governo na terra, digamos, um governo espiritual, para poder julgar causas espirituais, causas da igreja, por assim entender. Não tinham condições alguma de estar ali. Então eles mostraram que não tinham condição alguma até para condenar alguém, se muito menos eles sabiam responder uma pergunta básica. E o que isso diz respeito, pastor, às nossas vidas, este compartilhar deste pão? A revelação da palavra vem, amados. Ela vem, ela encaixa nas nossas vidas. Ouçam bem. Nos dias atuais há muitos, não são poucos não. Há muitos que não são o que dizem ser. Lembram quando eu falei que naquele período o Senhor Jesus estava lá o Senhor Jesus estava ministrando o seu ensino e haviam tantos de Bereia, os nossos irmãos de Bereia, anotando tudo e checando nas escrituras, quanto também havia os infiltrados. Nos dias atuais, a coisa ela está ainda naquele ponto de que há pessoas que não são o que são. Dizem estar ministrando um ensino e estão pregando heresias. Estão trazendo o evangelho contaminado. Nem evangelho isso pode ser considerado. Trazendo pautas do mundo para dentro da igreja. Considerando coisas do mundo, o terceiro sexo. Coisas assim, nesse sentido, para dentro da igreja. Tentando inculcar, o que quer dizer isso? Tentando fazer com que a igreja venha estar alinhada com o mundo. Nos dias atuais, isso ainda acontece. Pessoas sem nenhuma capacitação divina, mas instruídos, sim, pelas autoridades governamentais, digamos assim, que querem acabar com a família. Eu não trago para o púlpito uma pauta, não, eu trago uma constatação de tudo aquilo que eles mesmos dizem. Querem suprimir a nossa liberdade religiosa, como acontece em muitos outros países ditos socialistas. Estaremos há alguns dias aí, eu estou só esperando a liberação do Ministério Portas Abertas, para poder compartilhar como estão os países que proíbem a ministração, o ensino do Evangelho. E isso, não pensem que não está acontecendo no Brasil. Na calada, eles estão sempre colocando em pauta para ser julgado algo referente à família, à igreja, à nossa nação, mas não como tema principal. Eles tentam colocar de maneira que os nossos irmãos da dita bancada evangélica não estejam presentes para votar. Então eles colocam ali um anexozinho e se passar, passa tudo, sem ler. Então a gente tem que orar, meus amados, para que os nossos representantes possam estar ali atentos. Porque coisas que foram já votadas lá quase passaram. A gente estava proibido nos dias atuais, se tivesse passado, de estar pregando o evangelho abertamente, fazendo evangelismo, porque eles estavam querendo colocar isso como importunação religiosa. Queriam adequar a nossa prática de evangelismo como importunação religiosa, que as pessoas não querem pegar o nosso papelzinho, mas a gente pode pegar um papel lá de que eu volto o seu amor em 3 dias. O único que voltou em 3 dias é o Senhor Jesus, amados. Ele é o Senhor e Rei. Então, só para que a gente possa entender o que está acontecendo nos dias atuais. Nada muito diferente do que ocorreu naquele tempo. Só que hoje há pessoas dentro das igrejas infiltradas ensinando um ensino podre. Um ensino que não tem a ver com o evangelho genuíno, que está sendo passado
para o povo da igreja. E infelizmente há muitos que estão aí nos púlpitos, não estão atentando a isso. Estão permitindo pessoas que já naquele tempo lá atrás se apresentavam como falsos profetas. Uma boa postura, uma boa fala, uma colocação nas palavras. Opa, esse aí pode... Não, a gente agenda aqui para você pregar. E aí o que ele fala é considerado dentro da igreja? Então, amados, é o que está acontecendo. Ouçam, atentem para isso. Pessoas sem nenhuma qualificação espiritual para tal. Estão falando de coisas humanas. E não falam de salvação. Estão colocando fora o arrependimento. Estão colocando o evangelho sem cruz nos dias atuais. Vejam bem, a gente tem que ver as coisas não só numa visão de ida, mas de volta também. Ver as coisas pelo avesso. Qual é o sentido disso? Por que disso? Por que as coisas estão assim? Amados, se a gente não cuidar, meus amados, a gente vai estar igual aos países perseguidores. Estaremos proibidos de ministrar uma palavra de ensino. E vão perguntar, vem cá, quem te autorizou? Não foi o governo, não? Prende ele. Porque se disser que foi Deus, há muito tempo atrás, aí teve uma advogada que não pôde nem expor sua tese, quando foi falar, no meio da sua tese, ela colocou Jesus. E aí, então, houve uma confusão tremenda. Busquem na internet. Numa internet, dê um Google, digamos assim, né? Da advogada que foi proibida de falar de Jesus na sua exposição. E ela ganhou o direito de falar, de defender a sua tese no nome do Senhor Jesus. Então, amados, o que eu estou falando aqui é como eu disse. Anotem, vejam. Se eu estiver desqualificado, parem de me ouvir. Parem de me ouvir. Busquem outra pessoa para orientar vocês. Mas eu tenho temor do Senhor. Eu sei da autoridade que tenho para fazer o que eu faço. E quem me conferiu esta autoridade? É disso que eu estou falando, das autoridades que se apresentam como tais e não são autorizadas para isso. Então atentem bem que há muitos que estão sem capacitação alguma, tentando ensinar o povo de Deus. E quando você vê hoje na igreja, não tem uma palavra de ensino, tem uma água bem rala para poder manter o povo que tem. Eu já falei que eu não tenho problema algum com a minha igreja. Se eu tiver que abrir ela amanhã, se tiver 2, 3 pessoas aqui, essas 2, 3 pessoas que eu vou ensinar o evangelho. Eu não vou ficar aqui falando de coisas para manter o povinho da igreja, dar uma água com açúcar. Não! Eu vou estar ministrando o evangelho, seja para uma pessoa. Teve um dia que estava só eu e meu filho aqui. Eu estava pregando o evangelho, como se eu estivesse pregando para 100 pessoas. Eu não tenho esse problema comigo, não. Se eu tiver que estar aqui, eu tiver que pregar para as cadeiras, eu vou pregar para as cadeiras. Eu coloco o som aberto. O som da palavra de Deus, ela sai aqui para a vizinhança. Tem pessoas que já me confidenciaram, pastor, eu bem assisto o seu culto. Eu fico lá na minha cozinha, eu estou só ouvindo o senhor pregar. A gente nem pensa, isso é algo maravilhoso para a gente. Poxa, Deus, obrigado, porque quando eu penso que ninguém está me ouvindo, vem uma pessoa que fala, estou lá na minha cozinha só ouvindo o senhor pregar. Eu tenho vontade de ir lá, quando inaugurar o senhor me convida, já está convidado. Só que aquilo, meu coração anseia, fica borbulhando de ter pessoas aqui, mas eu tenho que reconhecer que ainda não é tempo. Ele diz para mim, a minha graça te basta. E eu estou na graça do Senhor. Então, voltando aqui, amados, hoje nós temos o pleno entendimento de que o Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade. Vamos fechar esta primeira parte. O Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade. Nós sabemos que após a crucificação, ele recebe toda a autoridade pela qual ele, como Filho de Deus, ainda que como homem, fazia na terra. Ele agora não, ele recebe de Deus. Uma vez que ele passa pela crucificação, ele agora
detém todo o poder. É a ele agora, ele que manda geral. Ele teria que responder aos discípulos, se caso aos discípulos não, às autoridades religiosas, caso as autoridades religiosas respondessem à pergunta de Jesus, o Senhor Jesus ele diria: quem me confere autoridade é o Pai. Aí as autoridades agarravam Jesus, prendam ele, cala esse falso profeta. Mas aí quem havia dado a autorização para Jesus pregar era Deus. Mas como ele se utiliza de um método rabino de só responder se caso eles respondessem a pergunta que o rabino faz, eles não tinham. E como nós aprendemos aqui, eles ficaram envergonhados diante de toda aquela população, de todo aquele pessoal dentro da igreja, digamos assim, dentro do templo. Pô, mas não é isso aí que dizia que era o tal, que faz parte do conselho, que faz parte do ministério e não sabe nada. Uma coisa básica do seminário teológico, uma coisa básica dos primeiros dias de culto. Então, amados, ali o Senhor Jesus, como podemos ainda continuar considerando, ele, depois, nos dias atuais, nós sabemos que ele detém todo o poder. A parte B, atentem, a parte B do verso 18 de Mateus 28, a parte B, ele deixa bem claro: toda a autoridade me foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Agora é contigo, meu filho. Agora é tudo contigo. Então ele já deixa claro que ele tem poder infinito. Toda a autoridade agora pertence a ele. Ele desceu. E o humano não podia deter essa autoridade. Então a ele foi conferido. A ele era autorizado. Agora não. Ele agora é que tem autoridade e agora é o Senhor Jesus que autoriza. Por isso é que ele deixa claro, essa autoridade foi conferida a ele para que o Senhor Jesus, após a crucificação, e agora ele é quem autoriza, e por isso ele deixa claro: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora é o Senhor Jesus quem nos autoriza. Por isso é que eu quis lá atrás dizer que nós temos autoridade para tal e sabemos quem nos autorizou: o Senhor Jesus. Se nós estivermos ensinando algo dentro da palavra que aqueles que se dizem autoridade não conheçam, eles vão nos combater. Mas se você estiver dentro da palavra, o Senhor vai te honrar. Tenha certeza disso. Seremos questionados, amados. Por isso é que eu digo, se você encontrar alguma coisa errada no que eu estou ministrando, fique à vontade, não me ouça mais não. Me desconsidere. Portanto, é o Senhor Jesus quem confere autoridade, amados. Diante de tudo isso que nós ouvimos, de tudo isso que nós estamos compartilhando, eu quero pedir que o Senhor abençoe o seu entendimento, para que isto que nós estamos compartilhando seja uma prática diária na sua vida, para que você possa aprender, e mais do que aprender, praticar, porque é muito importante, mais do que fazer, saber por que você faz. Saber por quem você faz. Entenderam? Não é fazer sem ter conhecimento. Fazer porque tem conhecimento, fazer porque sabe quem lhe autorizou para isso. Então eu glorifico a Deus por esta oportunidade de eu estar aqui compartilhando desse pão maravilhoso, que eu tenho certeza que está fazendo muito bem para a sua vida. Amém? Esta é a palavra de Deus. Este é o pão vivo, o qual compartilho com cada um de vocês. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo compartilhar da tua palavra. Palavra essa que nos abençoa, que nos dá total instrução, que nos dá este ensino para que possamos colocar em prática. É o nosso desejo aprendermos mais da tua palavra e colocar ela em prática em nossas vidas. Por isso, Deus,
eu peço a Ti que adentre as vidas, os lares com esta palavra, para que esta palavra ela venha se multiplicar, que esta palavra ela venha a ser disseminada de forma íntegra, de forma original, a todas as vidas que sedentas estão pelo conhecimento da palavra de Deus. E nós temos este conhecimento e conferidos para tal nós estamos. Por isso, abençoe cada vida que ministra o ensino da Tua palavra. Abençoe cada um que sobe aos púlpitos para pregar a Tua palavra. Abençoe, Pai, cada vida que prega para a sua família, que prega para o seu colega de trabalho, que prega na condução. Abençoe, Pai. Continua conferindo autoridade a estas vidas. Assim, Pai, eu oro, eu concordo com cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Esta foi a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero, nesta tarde, tratar mais a respeito e que eu tenho certeza que vai ser algo excelente para as nossas vidas. Eu fico maravilhado de poder ter esta consciência de que eu estou fazendo a palavra de Deus, a vontade do Senhor, e que isso seja também uma missão diária para as suas vidas. Aleluias. É por aí, minha irmã, justamente é isso aí mesmo. Amém? Antes de me despedir, eu quero lembrar-lhes que nós teremos o nosso segundo encontro às 18 horas, no nosso culto online em Minovica, às 18 horas, amém? Então deixa apenas eu dar a bênção apostólica a vocês. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, não tão somente hoje, mas durante todo o nosso dia, durante toda a nossa caminhada rumo à eternidade. Amém? Deus abençoe as suas vidas, rica e abundantemente.